Nossa, quantas canetas, menina? Eu gosto de canetas. Tenho uma coleção delas. É mesmo? Então será que eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Será que você pode ver um pato nessa caneta? Um pato? Sim, um pato. Não há pato algum nessa caneta. Será que não? Então eu vou lhe fazer um convite. Que tal você participar de uma atividade aqui no museu? Para você tentar pensar melhor nessa pergunta, refletir e tentar respondê-la de uma outra forma. O que você acha? Tudo bem, mas eu não acho que dá para ver um pato nessa caneta. Não? Vamos tentar? Vamos lá? Todo objeto cultural, seja ele utilitário, artístico ou simbólico, carrega em si sentidos e significados, cuja forma e conteúdo devemos aprender a ler, ou seja, a decodificar. A habilidade de interpretar esses objetos amplia nossa capacidade de compreender o mundo. Mas como deve ser a análise de um objeto cultural? E como se pode trabalhar para que essa investigação traga novas descobertas para os envolvidos neste trabalho exploratório? No Museu Imperial, em Petrópolis, alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola particular participam do projeto educativo Caixa das Descobertas, cuja proposta é explorar como os objetos culturais transformam-se e adquirem novos significados em diferentes contextos históricos, levando o observador a redescobrir a realidade cultural que o cerca. O grupo é convidado a conhecer a história de um objeto muito utilizado no cotidiano e a investigar os vários aspectos que o envolvem. Vamos saber que objeto é esse? A caneta. Pois é, todo objeto possui uma história com passado, presente e futuro. Este palácio, gente, será que lá no século XIX ele foi construído para ser um museu? O que vocês acham? Não? Foi construído para quê? Muito bem, para ser a casa de verão do imperador Pedro II, né? E depois, o que aconteceu com a história deste palácio, com a história desta casa? Virou um colégio e mais adiante ela foi usada para outro colégio. O outro colégio usou as dependências desse palácio, né? E depois, mais tarde ainda, ele foi transformado em museu, o nosso Museu Imperial. A ideia deste projeto é pegarmos um objeto comum do cotidiano, aqui no caso a caneta, e instigar os alunos a um processo de descoberta, conhecimento, exploração e experimentação. Isso tudo acompanhando esse objeto dentro de uma trajetória histórico-temporal e com o objetivo de levá-los a apropriar-se deste objeto. E como podemos fazer esse trabalho de descoberta? Nós fazemos uma sugestão de 4 etapas para trabalhar com a educação patrimonial. A nossa proposta metodológica para esse trabalho, então, envolve, em primeiro lugar, a etapa da observação, quando vamos formular aos alunos perguntas acerca de vários aspectos desse objeto. Vamos instigá-los a observar a sua forma, o seu tamanho, o peso, como ele foi feito, né? Então, essa é a etapa da observação. No segundo momento, nós vamos registrar tudo que foi observado. A seguir, na etapa da exploração, os alunos podem esclarecer as dúvidas que foram surgindo durante a etapa da observação, podem ampliar este conhecimento acerca do objeto através de imagens e textos ilustrativos sobre ele. E no último momento, na 4ª etapa, nós temos a experimentação deste objeto. Os alunos podem, por exemplo, no caso da caneta, experimentar o uso da pena de ave, da caneta tinteiro, da caneta do astronauta, né? E poder saber, conhecer
como os povos de variadas épocas do passado até o presente utilizaram, como eles utilizaram, fizeram uso desses objetos. E isso tudo vai levar a um processo de apropriação intelectual e afetiva desse objeto. Agora, antes de vocês conhecerem a história da caneta que está aqui dentro dessa caixa, eu vou passar a vocês esta caneta que nós usamos no dia a dia mesmo, essa caneta comum, tá? Para vocês poderem conhecer bem. Vão olhar, observar, tá? E para conhecê-la melhor. A investigação começa pelo levantamento de algumas questões. Que forma tem esta caneta? Qual é a forma dela? Ela é forma cilíndrica. Forma cilíndrica, muito bem. Agora, vocês acham, olha outra perguntinha aqui, que o formato dela é adequado para escrever? Eu acho que é adequado. É? Porque se fosse muito grossa, por exemplo, não daria para escrever muito bem, muito fina também não. O que vocês acham? A caneta que vocês têm aí, ela está completa com todas as partes? Ou está faltando alguma coisa? Deixa eu ver, você, quais são as partes dessa caneta? A tampa, o plástico que, vamos dizer, que cobre a carga e a tampa. Bom, agora eu vou perguntar ali para Maria Eduarda. Maria Eduarda, qual o tamanho dessa caneta? Você pode medir? Quantos centímetros será que ela mede? 15 centímetros. 15 centímetros é um bom tamanho? É. Né? A seguir é lançada uma pergunta para reflexão. Será que o homem, em outros tempos da história, sempre usou uma caneta como esta para escrever, para se comunicar? Bom, agora que vocês conheceram bem essa caneta que vocês têm aí nas mãos, nós vamos então passar a conhecer a história da caneta. Nós temos aqui uma linha do tempo que conta essa história. E eu vou pedir 2 alunos aqui para me ajudarem a montar essa linha do tempo aqui na parede. Pode ser? Vamos lá? Observando a trajetória da história da caneta, todos passam a explorar 15 caixas que guardam instrumentos de escrita de contextos históricos distintos e os respectivos suportes e acessórios para escrever ou desenhar. Esse tipo de atividade vai ao encontro de características próprias da criança e, por que não dizer, de qualquer adulto, que é a descoberta, a curiosidade de descobrir uma coisa nova e de experimentar. Esse trabalho desperta no participante a capacidade investigativa e o prazer de renovar o olhar sobre a realidade que o cerca. Um dos objetivos do projeto é possibilitar descobertas e reflexões sobre as coisas que estão no mundo. O homem e o papel. Nos tempos primitivos, o papel que o homem usava para desenhar era a parede das cavernas. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da escrita, o homem necessitou de um sistema melhor para gravar suas ideias. E durante a atividade, a comparação foi inevitável. A experiência de conhecer os objetos da escrita foi boa e interessante, porque eu pude comparar o uso da pena e o uso do computador. Hoje eu pude escrever com a pena e percebi que sujo o dedo e borro o papel. Já o computador não. O computador é mais fácil. Você pode errar e apagar, mas a letra fica igual. E com a pena, as letras ficam mais coloridas e bonitas. Um dos principais objetivos de um museu detentor de acervo histórico e artístico é exatamente estabelecer as condições para que o público visitante, especialmente o público de estudantes de todas as idades, possa, então, refletir sobre os objetos que esse museu detém, que esse museu preserva, que esse museu divulga. Pensar historicamente, ou seja, avaliar esse objeto a partir das contingências que o determinaram. A formatação, o uso de materiais, porque ele foi feito de um jeito e não de outro. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Estabelecer
condições para que os objetos sejam entendidos como uma ferramenta pedagógica. As crianças também pensaram nos objetos que gostariam de investigar. Poxa, eu gostei muito de conhecer a história da caneta e da escrita. Com isso, eu me entusiasmei muito e queria conhecer a história dos instrumentos musicais. Por exemplo, eu queria saber quem criou o primeiro piano e quando foi criado. Eu achei muito interessante a história da caneta. O que eu mais gostei foi a caneta tinteiro, porque eu só tinha visto ela em livros. Eu gostaria de conhecer a história do livro também. Eu adoro ler. Ao final da experiência exploratória, é feita uma sugestão para a elaboração de uma redação a ser produzida na escola ou em casa, projetando o futuro da caneta. O tema: como será que o homem escreverá daqui a 100 anos? Com o objetivo de ampliar a exploração sobre o objeto cultural trabalhado, todos são convidados a fazer uma visita ao Museu Imperial para a descoberta dos instrumentos de escrita presentes na exposição permanente do museu. A visita ao Museu Imperial foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de poder conhecer objetos da escrita de antigamente. Por exemplo, a pena, o sinete, os tinteiros e a escrivaninha. Mas o que eu mais gostei foi a pena que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eu gostei muito da visita ao museu porque aprendi mais sobre a escrita. Aprendi que antigamente era mais difícil de se escrever. Eles usavam uma pena e molhavam a pena na tinta para poder escrever. E hoje em dia a tinta já fica dentro da caneta esferográfica e é mais fácil de se escrever. Bem, o que eu achei mais interessante nesta atividade da Caixa das Descobertas foi a possibilidade que os alunos tiveram de experimentar os objetos, desde uma simples caneta esferográfica até uma máquina de escrever antiga, a caneta espacial, uma pena. E dessa forma, eu percebi que eles puderam verdadeiramente se apropriar do conhecimento, perceber como que a escrita foi evoluindo ao longo do tempo. E isso partindo de uma caneta esferográfica, o que mostra a eles que o patrimônio cultural não é formado só dos objetos sacralizados que estão nos museus, nos livros de história, mas sim daqueles objetos simples do cotidiano que trazem consigo a marca do trabalho humano. Márcia, você já vai? Eu tenho que ir, mas eu não me esqueci da sua pergunta. Sabe, eu nunca imaginei que eu pudesse ver um pato em uma caneta. Mas hoje eu sei que os objetos têm a sua história com passado, presente e futuro. E conhecendo a história da caneta, como eu conheci hoje, eu percebi que o pato cabe dentro da caneta. Olhando hoje para trás, eu vejo a caneta esferográfica, a caneta tinteiro, a caneta de pena, a pena do pato e o pato. Os objetos, eles vão se transformando de acordo com os avanços de cada época. Ah, sim. E olha, como você gosta tanto de caneta, eu acho bom você explorar melhor isso, conhecer a história da caneta em outras fontes, para no final você se apropriar bem desse objeto, tá certo? Combinado, então. Tá bom. Entendemos que a educação patrimonial é um recurso para o aprofundamento do nosso olhar crítico sobre uma realidade, no presente e no passado, também uma projeção no horizonte do futuro. É um instrumento de conhecimento que é dominado em todas as suas potencialidades, né? Ele é capaz de dar a quem está trabalhando uma relação direta com toda a sua... para se descobrir enquanto pessoa, né, no si mesmo, no indivíduo e também na sua coletividade, com uma consciência muito mais crítica. O projeto da Caixa das Descobertas se insere no Programa de Educação Patrimonial do Museu Imperial, que vem desenvolvendo junto a seu público há muitos anos. É um projeto que nós pretendemos abordar esse objeto cultural, mais simples e universal que ele seja, e que, através disso, a gente possa explorar esse objeto, que a gente possa experimentá-lo nas mais variadas possibilidades, né? Numa exploração dos seus aspectos mais diversos e também um registro de tudo aquilo que se pensa e que se apreendeu desse objeto.
Dessa maneira, a gente estaria evoluindo para uma apropriação efetiva e descobrindo este objeto. Os professores podem fazer uso desse objeto, explorá-lo dentro da sala de aula como um complemento desse programa curricular, né? E não mais utilizá-lo apenas como uma mera ilustração de um texto ou dos próprios livros da sala de aula, né? Que ele tem essa possibilidade de trabalhar com um objeto cultural em todo o seu significado, nas redes de relações que esse objeto nos fala, né? Contextualizado, produzido por uma sociedade que o criou.